Pum! Estudos para concursos, direito previdenciário do INSS, Lei 8213. Capítulo das prestações geral, das espécies de prestações. E eu olhei e não teve coisas que mudaram nesses últimos, desde 2018, que foi 2019, quando eu imprimi isso aqui. Vamos lá. Artigo 18. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações devidas, inclusive em razão de evento decorrente de acidente de trabalho, expressas em benefício de serviços. Quanto ao segurado, o segurado pega prestações de aposentadoria por invalidez e o segurado aposentadoria por idade também pega aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio doença, salário família, salário maternidade e auxílio acidente. O RGPS, tá? RGPS. É tudo esses caras aqui. Depois o dependente só pode receber o pensão por morte ou auxílio reclusão, entendeu? O dependente só pode receber o pensão por morte e o auxílio reclusão, ou seja, quando a pessoa que contribuía para a vida dessa pessoa que não tinha como se manter está fora. Daí ela recebe essas pensões, a pensão por morte ou auxílio reclusão. E o terceiro e último cara é o quanto ao segurado e dependente. Os dois podem receber esses caras. O primeiro é só para o segurado, o segundo é só para o dependente, e o terceiro é quando é para o segurado dependente. O que vai esse cara aqui é o serviço social. Ou seja, segurado e dependente podem receber ajuda social, assistência social, entendeu? E a reabilitação profissional também podem receber isso pelo RGPS, sabe? Eles podem receber tratamentos e coisas para que eles consigam voltar ao trabalho, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que isso aqui seria um daqueles exemplos de a pessoa que criou, acabou por causa sem querer, ela criou uma dependência em alguma coisa e daí ela acabou ficando louca. Daí ela foi lá e fez o tratamento que a RGPS, que a INSS pediu para ela, conseguiu. E daí depois disso ela fez uma reabilitação para trabalhar e voltar para o trabalho. Daí a vida dela voltou mais ou menos normal, né? Esse tipo de coisa. Bom, parágrafo 1, 2, 3. 1, 2, 3 do 18, né? Somente poderão ser beneficiários do auxílio acidente segurados incluídos no inciso 1, 2, 4 e 6 do artigo 11 desta lei. O que está no artigo 11? Provavelmente são os carinhos dependentes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dependentes. Artigo 11, 11, 11, 11, 11, 11. Cadê o artigo 11? Aqui, ó. São segurados obrigatórios da Previdência Social. Ah, segurados obrigatórios. Eu odeio quando coloca números, né? Vamos ver. Quem pode. Qual que tá falando aqui? Auxílio acidente. Somente poderão beneficiar do auxílio acidente segurados. Tá. Quem são esses caras? Os segurados que podem ter auxílio acidente é o empregado. Primeiro é o empregado. Esse é o 1. O 2 é o. Como empregado doméstico. O doméstico também pode. Não é direito dele. Não é que pode, é direito. O quarto é o. O quarto foi revogado. Então nem existe mais. Então é meio estranho isso aqui. E o. Não é o quarto, é o 6. O 6. Falei errado. 6, 6, 6. O 6 é trabalhador avulso. O avulso também tem direito. Ah, isso aqui. E o último é o 7. O 7 é o quê? Esse aqui é o 6, o segurado especial. O segurado especial também tem direito. Professa. Daí, dessa lei. Eles têm direito ao auxílio acidente, tá? Segundo, uma aposentadoria pelo regime geral do RGPS, né? RGPS, da Previdência Social, que permanecer em atividade sujeita a este regime ou a ele retomar, não fará jus à prestação de alguma previdência social em decorrência do exercício desta atividade, exceto em salário família e reabilitação profissional quando empregado. Aposentado pelo RGPS, que permanecer em atividade sujeita, ou seja, ele continua trabalhando a este regime e a ele retomar,
não fará jus à prestação alguma da Previdência Social. Ou seja, se um cara que foi aposentado pelo RGPS voltar a trabalhar, ele para de ganhar o RGPS, em decorrência do exercício dessa atividade, exceto em salário família e a reabilitação profissional, quando empregado. Mas tem exceções. As exceções são para receber o benefício, se o benefício que ele estava ganhando do RGPS, do regime geral, do INSS, era salário família ou reabilitação, ele continua ganhando, mesmo que ele volte a trabalhar. Ok. O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem em relação de trabalho ou com empresas ou equiparados, é o segurado facultativo que contribuam de forma do parágrafo 2 do artigo 21 da 8212, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Isso aqui é outra lei, eu não vou lá procurar o que ela está escrita nela, não. Artigo 19. O acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho de serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício de trabalho nos segurados referidos no inciso 7 do 11. A gente acabou de falar que o 7 é o segurado especial, tá? Ou seja, volta aqui, o acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício de trabalho e serviço de empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício de trabalho de outros segurados referidos no segurado especial desta lei. Provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda da redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. A empresa é responsável pela adoção do uso de medidas coletivas e individuais de proteção de segurança da saúde do trabalhador e constitui contravenção penal punível com multa deixar de a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Tá? Empresinha proteja os caras. É dever da empresa também prestar informações pormenorizadas sobre os riscos de operações e do produto manipular. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classes acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Artigo 20. Consideram-se acidentes de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Seguintes entidades mórbidas? O que será que é isso? A doença profissional é um acidente de trabalho. É assim entendida como produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar de determinada atividade constante de respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Basicamente, o RGPS lá, os caras da Previdência Social, eles fazem pesquisas e trecos, tipo, de trabalhos ou de doenças, né, de saúde, porque a Previdência está ligada à Seguridade Social, que está ligada à saúde, tá tudo ligado. Então, eles fazem lá pesquisas científicas, e descobrem, eles podem descobrir, tipo, a exposição a certos químicos, a certas substâncias, podem gerar certas doenças, tipo câncer. Câncer tem um monte de coisa que gera câncer, né? Flúor, metal, carbono, chumbo, chumbo causa muita merda. Daí eles vão lá, escrevem essas coisas, e daí eles fazem uma listinha, tipo de trabalhos que normalmente tem, são as pessoas são expostas a essas coisas e podem acabar desenvolvendo esse tipo de doença, entendeu? É isso que está falando aqui. As doenças profissionais são doenças que são causadas pela pessoa nesse trabalho. Ou seja, ela só é considerada profissional se ela for desenvolvida dessa pessoa fazendo esse trabalho específico que está na listinha, entendeu? O segundo fala a doença de trabalho. A primeira refere a doença profissional, ou seja, o trabalho específico causa essa doença. A doença de trabalho é assim entendida ou adquirida e desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado com ele e se relaciona diretamente com a constante relação mencionada. É interessante, na verdade eu nunca vi professores comentando muito essa coisa, mas existe essa diferenciação, né, de trabalho, de doença de trabalho, x doença profissional. Ou seja, basicamente é simples. O profissional é extremamente específico, alguma coisa, enquanto que para o trabalho é só de trabalhar mesmo. Trabalhar é básico. Ele é o quê? Como é que se diz, droga? Qual era a palavra? Eu usei ela um monte de vezes agora há pouco. Ela é uma amostra? Não, ela é básica? Não, ela é. Ela é ambígua. Então, assim, o profissional é extremamente específico para a pessoa. São casos extremamente específicos para ela desenvolver essa doença. Enquanto a do trabalho é ambígua. Pode acabar sendo. Acontecendo com qualquer um em vários tipos de trabalho ao mesmo tempo. Entendeu? Bom, daí ele fala, e se relaciona diretamente com a relação mencionada no inciso, não ser consideradas como doenças de trabalho. Daí as coisas que são. Daí o parágrafo 1 fala de coisas que não são consideradas doenças de trabalho. Existem quatro. O quatro são as doenças degenerativas. Basicamente são doenças que acontecem na vida normal da pessoa, que podem acontecer na vida da pessoa ou na própria saúde da família. O segundo é inerente ao grupo etário, que é o mais básico, né? Quando a pessoa está velha demais, ela acaba desenvolvendo algumas doenças mais facilmente. O terceiro é o que não produz a incapacidade laborativa.
Ou seja, a doença só é considerada para os auxílios de trecos é quando ela acaba causando uma dificuldade extrema no trabalho ou causa uma incapacidade laborativa, entendeu? Se ela não tem uma coisa extra é que também, que não está escrito aqui, deve estar escrito no parágrafo, é que se o se o trabalho que ele está fazendo ajudar a desenvolver o trabalho, e isso você tem que provar que esse trabalho que ele estava fazendo estava desenvolvendo, aumentando a doença dele, daí você pode ganhar os direitos e trecos. Bom, tá. E o último é a doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação aqui resultante a exposição em quantidade já determinado pela natureza do trabalho. Ou seja, tipo, se você recebeu uma doença endêmica, você não pode pedir, não é considerada doença de trabalho, então você não pode pedir o segurado, ou seja, alguns dos seguros que tem específicos aqui, entende? Mas isso é só se você trabalhar, se você não trabalhar diretamente ou teve acesso ao contato com essa coisa diretamente, entende? Por exemplo, imagina que você, o mais óbvio seria um agente de endemias, entende? Um agente de endemias tem que pesquisar endemias. Claro que ele tem todos os trecos de segurança, óbvio. Eles têm que, senão, os carinhas, como a gente disse agora há pouco, as empresas seriam processadas, né? Então, ele tem que entrar nos lugares, pesquisar, e verificar as coisas, o agente de endemias. Daí, imagina que ele vai lá numa floresta, ele protegeu todos os trecos de proteção, fez pesquisa, encontrou espécies, e acabou. Eu tava, sabe, isso aí foi tudo imaginação porque eu não tenho a menor ideia do que um agente de endemias faz. Mas então, depois de ele fazer todas essas coisas, ele acá voltou, viveu a vida, mas daí, sei lá, 2 semanas depois, ele descobriu que ainda assim ele tinha pegado uma doença endêmica que ele estava pesquisando, sacou? Daí, que isso aqui, obviamente, foi causado pelo trabalho dele, porque ele entrou em contato com essa doença endêmica, entendeu? Daí ele tem total direito a todos os auxílios trecos. É isso. Mas, obviamente, isso existe um tipo de. Você tem que ter uma prova para isso, tipo, porque imagina que o cara vai lá e ganha uma doença endêmica, mas só que ele, tipo, viajou lá para, sei lá, que lugar. Tipo, viajou para outro país, pegou a doença lá do outro país. Não tem nada a ver com o trabalho dele, entende? E daí ele foi lá, pegou essa doença endêmica, voltou, ficou doente, e daí ele vai lá e pede esse auxílio, Mas ele não conseguiu essa doença endêmica do trabalho. Mas ele ainda vai ter uns auxílios, né? Mas não é esses específicos aqui. Parágrafo 2. Em caso excepcional, constante se a doença não incluída na relação prevista no inciso 1 e 2, que é a doença profissional e do trabalho, deste artigo resultou em condições especiais em que trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente a previdência social, deve considerar o acidente de trabalho. Interessante. Acidente de trabalho é interessante. 21. Equiparam-se também ao acidente de trabalho para efeitos dessa lei. Tem só um, dois, três, quatro coisas que são as coisas consideradas acidente de trabalho. É o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução de perda de sua capacidade para o trabalho e produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. O segundo acidente de trabalho é o acidente sofrido pela segurada no local e horário de trabalho em consequência. D. Esse aqui é extremamente óbvio, mas eles colocam mais óbvio ainda, mais específico ainda para você entender o que é exatamente acidente de trabalho. Quer dizer, o acidente que foi no trabalho, obviamente, foi lá no trabalho. No trabalho. É o estado de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Isso aqui é acidente de trabalho. A defesa física intencional, inclusive a terceiro por motivo de disputa direcionada, disputa relacionada ao trabalho, o ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, e ato de pessoa privada de uso da razão, e o desabamento, inundação, incêndio e outros atos casos fortuitos decorrentes de força maior, ou seja, coisas que não são que não é culpa da própria pessoa e também coisas que são força maior, entendeu? Essas são as coisas que são consideradas acidente sofrido durante no trabalho que virando acidente de trabalho. A terceira, acidente de trabalho, é a doença proveniente de contaminação acidental de empregado no exercício de sua atividade. Obviamente, esse aqui é aquelas coisas de químicas, que é basicamente o mais fácil de entender, né? Tipo, o carinha vai lá, ele trabalha com chumbo, e se ferra, entendeu? E o quarto
é o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local de trabalho. Eles também são considerados acidentes de trabalho, tá? Porque, tipo, os empregados não querem pagar, os empregadores querem que as pessoas se ferrem, né? Não querem pagar a contribuição, tá. E aí esse acidente, mas só que tem especificações para esses acidentes fora do trabalho, tá? Por exemplo, se está em férias ainda é considerado, mas porque as férias basicamente são consideradas trabalho que você não trabalha, mas é pago ainda, entendeu? Daí, aqui as regras específicas do trabalho do acidente fora na execução de ordem ou na realização de serviço da autoridade de empresa, ou seja, o cara estava fora do trabalho, mas era por causa da empresa. Na prestação de espontâneo de qualquer serviço da empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, em viagem de serviço da empresa, inclusive para estatuto, estudo quando financiado por este dentro de seus planos, para melhor capacitação de mão de obra independente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade segurado. E, no percurso de residência para o local de trabalho ou desta para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade segurada. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, e esses são os quatro. Basicamente, tudo que é a viagem que ele está trabalhando assim é considerado acidente de trabalho fora do treco. Daí os parágrafos 2 e 3 para terminar esse treco aqui. Nos períodos destinados à refeição ou descanso por ocasião de satisfação de outras necessidades fisiológicas no local de trabalho durante esta, o empregado é considerado exercício de trabalho, então é ainda considerado qualquer acidente nesses locais é considerado acidente de trabalho. Segundo, não é considerada agravação ou complicação de acidente de trabalho a lesão que resultante de acidente de outra origem se associa ou a superponha às consequências do anterior. Ou seja, qualquer coisa que é associada se associe depois ou superponha, não é considerado, não é tão relevantes, não é considerada, tá? Esse aqui dá para fazer uns exemplos, tipo, sei lá, o cara come depois ele come uma coisa envenenada, sei lá. Nem entendo, nem entendo. Esse aqui eu não consigo criar um exemplo na cabeça. Para terminar, falta o 21, 22 e 23. 21A, quer dizer. O 21A diz a perícia médica. O que, que é isso? É importante por causa que isso aqui apareceu já em concurso do INSS, que é que eles ficam repetindo, como é que se diz? Eles ficam repetindo que uma pessoa que foi acidentada, ela pode ter acabado se curando ou ficou estava recebendo auxílio doença e estava recebendo ou ficou incapacitada e ficou assim doente. Daí ela ficou lá, Obviamente, se ela não for loucona, ela vai querer se curar, né? E quando ela se curou, ela não foi lá e prestou pro 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 INSS, porque quando ela se cura, ela está totalmente bem, pode recuperar, voltar ao trabalho, entende? Ela não está numa, num perigo mais, num perigo de sobrevivência, entende? Daí, por isso que tem essa troca de coisa de perícia médica. Daí, normalmente, quando cai a pergunta de perícia médica, só tem uma coisa básica que cai dela, é falar da equipe. A equipe sempre tá escrito bem específico nos trecos que é equipe multiprofissional. E daí eles vão lá e escrevem alguma coisa tipo uma equipe que foi feita não pelo RGPS, não foi feita pelo INSS, ou ela é feita de só um tipo de médico específico, contratado. Não existe isso, é uma equipe multiprofissional que vai verificar várias coisas, entendeu? Bom, volta aqui. O 21A é a perícia médica do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS considera caracterizada de natureza acidentada da incapacidade quando constatar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida e motivadora da incapacidade elencada na classificação internacional da doença. Em conformidade com o que dispuser o regulamento. Parágrafo 1 e 2. A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto nesse artigo quando demonstrado a inexistência do nexo de que trata deste artigo e a empresa que o empregador doméstico poderão requerer ou não a aplicação do nexo técnico de epidemiológico de cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo de empresa, de empregador doméstico ou de segurado de Conselho de Recursos de Previdência Social. Esse Conselho de Recursos de Previdência Social nunca vi falar nas questões, mas é interessante, né? E na verdade eu não entendi nada do que essa segunda parágrafo aqui não. Mas esquece 22, parágrafo 1, 2, 3, 4.
A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte é o da ocorrência em caso de morte de imediata autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo de salários de contribuição, sucessivamente aumentada nas residências aplicada e cobrada pela Previdência Social. Não entendi. Da comunicação a que se refere este artigo, receberá a cópia fiel do acidentado ou de seus dependentes, bem como o sindicato que corresponde à sua categoria. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizar-se o próprio acidente, seus dependentes e a entidade sindical competente, o médico que o assistiu e ou qualquer autoridade pública não, por exemplo, neste caso, o prazo previsto neste artigo. Qualquer outras pessoas podem falar que teve um acidente. A comunicação a que se refere o parágrafo 2 não exime a empresa de responsabilidade pela falta de cumprimento do disposto neste artigo. A comunicação não exime a falta. E quarto, os sindicatos de entidade representativa da classe poderão acompanhar a cobrança pela Previdência Social das multas previstas neste artigo. E 5, para terminar, depois 23. A multa decretada neste artigo não se aplica na hipótese do caput 21A, que a gente falou agora há pouco, que é a perícia médica, né? E 23, considera-se como dia de acidente no caso do acidente de doença profissional ou de doença de trabalho, a data de início de incapacidade laborativa. Por que isso é importante? Porque dependendo do dia do acidente, conta para a contagem de dias para o é, ó, e, ó, a- que o INSS vai dever, ou o próprio empregador vai dever, para pagar o auxílio para a pessoa. Entendeu? Ou seja, contribuições que ela vai receber extras para o exercício da atividade habitual ou o dia de segregação compulsória ou o dia em que foi realizado o diagnóstico valendo para esse efeito ocorrer primeiro. Assim acabou essa coisa de inscrição, né? Na verdade, eu até esqueci o que é isso. Deixa eu ver. Isso aqui é da espécie de prestações. Espécies de prestações. Sério que isso aqui era espécie de prestações? Deixa eu verificar. 23. Isso aqui para mim são mais coisas de auxílio doença. Por que que se chama espécie de prestações, né? É isso aí. Do artigo 18 até o artigo 23 são esses trecos de espécies de prestações. O primeiro é básico e depois os outros artigos é basicamente só do auxílio doença, né? O treco de espécies de prestações fala no artigo 18 de o que, que o segurado pode ganhar e o segundo fala das coisas que o dependente pode ganhar. E depois é tudo só do auxílio doença praticamente, meu. Muito louco isso aqui.